Olá a todos, bem-vindos ao nosso primeiro, único e talvez último podcast. Me chamo Gustavo Santos Costa, eu sou o host da noite. Eu atualmente sou bacharelando do curso de Ciência da Computação do quinto semestre do campus IFB Taguatinga. E esse podcast vai ser sobre a disciplina de análise de algoritmos. Esse é o co-host da noite, pode se apresentar, Diego? Opa, tudo bom, galera? Prazer, sou Diego de Mateu, mais conhecido nas redes como Jimmy. E também faço o mesmo curso que o Gustavo, curso de Ciência da Computação, no mesmo semestre. A gente estuda na mesma faculdade, para quem tem mais interesse, ela fica em Brasília, na área lá de Taguatinga Norte. E a disciplina é essa aí mesmo, análise de algoritmos. Para esse primeiro podcast, vamos tentar abordar... Tentar não, né? Abordaremos um tema da NP Completude. E como para não ficar uma coisa meio artificial, como uma apresentação de um trabalho, já que o objetivo aqui é um podcast, uma conversa mais fluida, a gente dividiu esse tema em alguns tópicos. Isso, esses tópicos que abordaremos no nosso podcast são, o primeiro de todos, o que é complexidade computacional. Em seguida, vamos abordar as classes de complexidade P, NP e NPC. Não tenha medo, só são termos, não é nada difícil, nada alien. Depois disso, vamos falar sobre a redução de problemas e também vamos falar sobre o problema do 1 milhão. Grande problema do milhão, hein? Isso aí, quem resolver, adivinha, ganha 1 milhão. E esse problema é sobre o P versus NP. E, por fim, o último tópico é sobre como são tratados os problemas NP difíceis. Como esse aqui é o nosso primeiro podcast, né? A gente está tentando ele dividir em alguns objetivos que a gente analisou de acordo com alguns podcasts que a gente anda assistindo por aí, né? E então a gente vai tentar informar o assunto para vocês, esse tema, de forma bem fluida, de forma bem conversativa, esclarecendo algumas dúvidas, principalmente as dúvidas que a gente encontrou, né, quando a gente estava preparando esse podcast, já que não é uma coisa feita do nada, a gente fez um roteiro para isso. Com isso a gente vai tentar abordar principalmente essas diferenças dessas classes, P, NP e NPC, porque elas são tão diferentes, e deixá-los, principalmente, né, o objetivo principal é deixá-los interessados para que vocês assistam até o final. Porque afinal de contas, um podcast, o objetivo tem que ficar interessado para poder ouvir, né, que senão não adianta de nada. Exatamente. Podcast é uma coisa bem longa, né, bem cansativa. Tá, e além disso, nosso podcast, a gente vai falar... Não, a gente não vai falar, mas a gente tem alguns patrocinadores da noite. E o primeiro deles é o Inklink. Inklink, para quem não sabe, é um aplicativo desenvolvido em React por mim e pelo Diego. E ele basicamente é uma rede social para tatuadores. Além disso, o outro patrocinador, Diego, por favor. Outro patrocinador, que é muito bom também, é o The Legends of the Jumper Hero. É um jogo web que foi desenvolvido pelo Gustavo e por dois amigos nossos também, que é o Caio Mariano e o Carlos Eduardo. Eles também estudam na mesma faculdade. O objetivo desse jogo é você tentar passar o seu recorde anterior, né? É jogar na cara dos seus amigos que você é melhor que eles. O herói ele fica pulando de plataforma em plataforma. É um joguinho bem interessante, mas ele ainda tá na fase alfa, digamos assim. Então, galera, para mais informações, link na descrição, mas não vão lá agora, vamos continuar aqui com o podcast. Depois vocês dão uma olhada lá. Apesar de ser um assunto, digamos, levemente fácil de entender, ele precisa de um pouco de atenção em alguns detalhes. Bom, então vamos agora ao que interessa, que é realmente o tratamento do assunto do podcast. Primeiramente, a gente vai fazer uma abordagem mais ampla do que é complexidade computacional. Complexidade computacional, em poucas palavras, é um ramo da matemática computacional que ele estuda a eficiência dos algoritmos. Antes de a gente avançar, a gente tem que fazer uma distinção entre algoritmos e problemas. Algoritmos é a solução dos problemas, e os problemas eles são uma formulação matemática de algo que a gente está tentando resolver. A gente pode classificar esses problemas em, digamos, classes de complexidade. Isso aí, exatamente, Gustavo. Na área da complexidade, a gente vai conseguir verificar esses graus de dificuldades de problemas, sabendo se ele seria eficiente ou não. E normalmente, dentro dessa área, a gente costuma fazer essa análise baseada numa redução em algum outro problema, tornando essa análise bem mais fácil. Só que agora vocês devem estar se perguntando, poxa, mas o que vocês usam de parâmetro na computação para poder fazer essa análise? Na computação em si, a gente acaba usando o modelo computacional da máquina de Turing para poder verificar se esse problema ele é resolvível ou não, computacionalmente. Mas falando em máquina de Turing,
a gente não vai ser o assunto que a gente vai tratar diretamente nesse podcast, porque basicamente o nosso curso é um assunto muito interessante, mas ele é mais abordado na matéria de teoria da computação. E como a gente disse, esse é um podcast de análise de algoritmos, então eu acho que para não ficar um podcast muito grande e acabar sendo, talvez, perder o foco, o objetivo central para vocês, ouvintes, a gente vai abordar só agora de forma superficial, que a gente fez agora. Isso. Muitos problemas, eles são considerados difíceis, e esse difícil é basicamente porque a gente não sabe se existe uma solução real para ele ou não. E para esse problema não ficar sem solução, a gente busca soluções aproximadas ou uma solução heurística, que nos permite ter uma ideia de como esse problema vai se comportar em determinados casos. Isso, lembrando mais ou menos que quando a gente fala em uma solução heurística, é meio que uma solução que a gente omite alguns dados justamente para tornar esse problema algo mais fácil de ser resolvido. Agora, já que a gente falou um pouco desses problemas que seriam considerados fáceis ou difíceis, vamos agora tentar abordar um pouco do lado de o que vai determinar que ele seria tratável ou se ele não é tratável. No caso desses problemas tratáveis, eles significam que esse problema em si ele admite uma solução polinomial. Falando em um termo mais teórico, é quando ele admite uma solução Ozão de n elevado a k. Esse k, por exemplo, seria simplesmente um valor maior que zero. E o que seria esse Ozão? Esse Ozão, a gente normalmente denomina esse Ozão como uma notação universal que a gente aplica a um algoritmo e ela vai nos fornecer um limite superior de um tempo de execução que esse algoritmo vai ter. Então ela acaba sendo bastante usada nessa área de análise de algoritmos. Em outras palavras, ela não vai nos fornecer a cota superior em termos assintóticos. Como exemplo, eu posso citar um problema de ordenação, que a gente vai usar o merge sort ou o heap sort para resolver. E a gente vai ter como taxa de crescimento O de n log n. Mas se a gente pegasse uma outra forma de resolver esse mesmo problema, um outro algoritmo, digamos assim, a gente levaria uma cota superior ainda maior. Bom, assim não importa basicamente o quão alto é o grau de um polinômio. Ele, digamos, sempre será considerado como um problema eficiente, basicamente. Isso. Como o Gustavo disse aqui, né? Ele acabou, só para resumir, um problema tratável seria exatamente isso, um que admite uma solução polinomial. Porém, na computação também existem aqueles problemas que não se reconhecem como solução, uma solução polinomial. Então, dessa forma, eles são tratados, são denominados como problemas intratáveis. Mas ao longo do podcast a gente vai entrar mais em detalhes, vai falar das complexidades. Então, vou deixar um gostinho aqui para vocês, dentre vários exemplos que existem de problemas intratáveis, como o do caixeiro viajante, entre outros, existe o do ciclo hamiltoniano. Esse do ciclo hamiltoniano é simplesmente um grafo. E dentro desse grafo, a gente vai ter que analisar para ver se existe um ciclo que passa entre todos os vértices. Isso na computação acaba sendo considerado como um problema não tratável, já que até hoje a gente não consegue admitir uma solução para todos os casos. Então, Diego, antes da gente começar a falar sobre as classes de complexidade, o que você acha de a gente falar sobre a redução de problemas? Pô, acho uma boa ideia a gente começar por isso mesmo, para dar uma contextualizada no assunto. Basicamente, em teoria da computação, uma redução é uma transformação de um problema em outro. Então, dependendo da transformação utilizada, a gente pode usar essa redução para definir a classe de complexidade de um conjunto de problemas. Dando nome aos bois disso daí, é como se a gente tivesse um problema A que ele fosse redutível em um problema B. E a solução desse problema B também fosse solução para esse problema A. Logo, o A vai ter uma solução e o A ele vai acabar não sendo mais difícil do que o problema B, do que solucionar o problema B. Em outras palavras, a gente está pegando um problema A e a gente está convertendo esse problema para uma instância de um problema B. E a partir da solução do problema B, a gente consegue resolver A, matando dois coelhos com uma cajadada só. Bom, agora que o Diego já falou o que é uma redução de problemas, a gente tem que especificar as razões de realizar uma redução. A primeira dela é que frequentemente a gente pode se deparar tentando resolver um problema que é similar ou parecido, como você quiser chamar, com o problema que a gente já resolveu anteriormente. Isso aí acontece muitas vezes, tipo, principalmente no curso de ciência da computação, no que a gente está fazendo, ou um curso de matemática qualquer, que a gente vê, sei lá, uma equação ou um problema e a gente fala, bom, acho que eu já vi isso aqui antes.
E, de fato, muitos problemas, podem ser resolvidos a partir de soluções prévias que a gente já possui. E neste caso, a maneira mais rápida é justamente fazer isso, a gente pegar uma instância do novo problema e passar ela para uma instância de um problema antigo. E aquela solução que a gente já tem, a gente vai usar para obter a nossa solução desse novo problema. E basicamente essa é a razão mais óbvia, que eu acho que qualquer um pode deduzir ela, mas não é só a única. Bom, e a segunda, se eu não tô me enganado, Diego, tu consegue lembrar direito? Eu não tô lembrando direito como é que ela é. Lembro. A segunda é a da contradição. A contradição, no caso, ela consiste, por exemplo, vamos supor que você já tem um problema que foi provado que ele seja difícil de se resolver. E agora, vamos lá, a gente recebe um outro problema, e nesse problema ele é parecido com o primeiro, e a gente suspeita que ele também seja difícil de resolver. Então, quando a gente for provar esse argumento por contradição, vamos supor que esse problema novo é um problema fácil de ser resolvido, então a gente vai conseguir mostrar que existem instâncias do problema antigo que podem ser resolvidas facilmente se a gente transformar ela em instâncias de um problema novo. Só que nesse caso a gente vai acabar entrando em contradição, já que a gente sabe que o problema antigo é um problema difícil de se resolver. E então é impossível estabelecer que esse problema novo é fácil, logo ele também será difícil. Então eu acho que já falamos aqui o que tínhamos que falar sobre redução de problemas. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que não, acho que a gente já pode, a partir dessa parte, começar a falar sobre as classes de complexidade. Se você quiser começar. Então vamos falar sobre a complexidade P, que é a primeira das complexidades que a gente vai abordar. Como dito lá anteriormente no podcast, né? Ela vai ser aquela nomenclatura que a gente vai dar a todos os problemas que são capazes de apresentarem uma resolução de decisão em tempo polinomial. Logo a gente vai denominá-los como tratáveis. Intuitivamente, se alguém escreve uma função em tempo polinomial, a gente pode assumir que a chamada de função dessa são em tempo constante e as funções chamadas elas vão requerer um tempo polinomial. Então, o algoritmo inteiro ele vai levar um tempo polinomial. Isso nos leva a uma das principais razões de P ser considerada uma classe independente de máquina. Se a gente quiser abordar ela de uma forma um pouco mais específica, a gente pode dizer que a nomenclatura P vai ser responsável por envolver problemas de decisão. Então, com isso, todos os resultados para qualquer tipo de entrada tem que ser um valor booleano, tem que ser algo verdadeiro ou falso, 1 ou 0. Isso me lembra que é um fato até curioso, que em 2002 o problema de determinar se o número é primo, ele foi provado que ele está contido em P, porque por muito tempo não se acreditou. É verdade, tem isso mesmo. Mas continuando agora, eu vou falar sobre a complexidade NP. Ah, é aquela não polinomial, né? Brincadeira, não, viu? tá cometendo um erro que muita gente comete, que é assumir que NP significa não polinomial. Quando o certo, NP significa não determinístico polinomial. Ou seja, a gente vai ter que voltar um pouco na questão da máquina de Turing, mas basicamente, quando a gente trata de determinístico ou não, questão das máquinas de Turing, né? Só um pouco, mesmo eu falando no início que não tem muito a ver, mas no final das contas sempre volta para elas. Algo determinístico, basicamente existe uma máquina de Turing que tanto ela reconhece ou ela é capaz de decidir se o problema é verdadeiro ou falso. Além disso, um fato curioso é que mesmo sabendo que o problema ele é decidível, existem problemas dos quais não conhecemos soluções eficientes. Logo, eles não estão contidos na classe P. Isso não significa que não exista solução eficiente, mas basicamente que a gente não conhece ainda. Pode ser que não exista, e pode ser que a gente exista, mas nunca, daqui a milhões de anos, a gente não saiba ainda se existe ou não essa solução. Então, com isso, a gente consegue concluir e resumir com tudo isso que o Gustavo apresentou, que na classe NP, ela simplesmente vai se resumir na capacidade de verificar os problemas de decisão em tempo polinomial. Ou seja, se a gente consegue averiguar se todas essas respostas vão ocorrer em tempo polinomial. Isso significa que ela vai estar dentro da complexidade NP. Abordando mais a fundo a classe NP, temos a classe de complexidade NPC, que seriam os NP completos. Eles são basicamente
os problemas mais difíceis que se encontram na classe NP. Dentro dos NPC, existem os NP Hard, que também são chamados de NP difíceis. Com eles, a gente consegue fazer uma análise da seguinte forma: como todos, em teoria, todos os problemas NP podem se reduzir a ele em tempo polinomial, a gente consegue encontrar a solução para qualquer problema NP, já que a gente está aplicando uma função de redução. Assim, a gente chega à conclusão de que um problema NPC ele precisa estar contido em NP e, ao mesmo tempo, ele precisa ser NP difícil. Mas para um problema NP difícil, ele não precisa estar contido em NP. E com isso podemos deduzir que essa é uma das chaves para a solução do problema P versus NP, que a gente vai discutir mais à frente. Antes da gente chegar nessa discussão sobre o problema P versus NP, o famigerado problema do milhão, é legal a gente abordar um pouco sobre as dificuldades de problemas. Com isso, a gente consegue tentar fazer uma demonstração da intratabilidade de um problema. Ou seja, a gente consegue ver se esse problema apresenta um nível de dificuldade bem elevado ou não. É só a gente realizar uma prova de uma complexidade NPC, visto que nessa classe NPC vão se encontrar os problemas mais difíceis da classe NP. Então, se a gente consegue resolver esse problema NPC, automaticamente a gente vai conseguir resolver todos os problemas que estão em NP, como foi provado anteriormente. Se a gente conseguir provar que existe uma redução em tempo polinomial de NPC a P, e conseguimos provar essa transitividade, que qualquer problema NP se reduz esse problema NPC, em um tempo polinomial, obviamente, a gente vai conseguir, por outro argumento de transitividade, provar que qualquer problema NP se reduz a um problema P em tempo polinomial. Sendo assim, nosso problema P será pelo menos tão difícil quanto nosso problema NPC. Bom, e agora, depois de a gente falar tanto sobre esse famoso problema do milhão, que é o NP versus P especificamente, o que a gente vai tratar aqui, você deve estar se perguntando, mas o que é o problema do milhão? O que se trata disso? Bom, os problemas do milhão, que são mais de um, é um conjunto de 7 problemas matemáticos que ainda não foram resolvidos, elaborados pelo Clay Mathematical Institute. Cada um com um prêmio de, olha só, $1 milhão. E para quem conseguiu resolver, obviamente, não é para qualquer um. Esses 7 problemas eles foram apresentados no ano de 2000 e até agora apenas um desses 7 problemas do milênio foram resolvidos, que é a conjuntura de Poincaré, que tem a ver com a forma de definir esferas em diferentes dimensões espaciais. A gente não pode negar que provar que P ser igual ou não igual a NP trariam consequências muito interessantes na nossa sociedade. Apesar dos cientistas, a maioria acharem que P não é igual a NP, se porventura fosse comprovado o oposto, com certeza o mundo estaria diferente do que é agora. Tem um dado muito interessante que foi em 2012, rolou uma pesquisa para ver quantos cientistas da computação acreditavam que P era igual a NP ou não. E 83% dos cientistas da computação, eles votaram que não era possível que P fosse igual a NP. Então eles votaram nessa diferença. Mesmo sendo muito difícil provar que P não é igual a NP, tem algumas consequências que estão acontecendo ao longo desses anos que estão dando muita credibilidade a isso, que são o fato de vários testes e várias propostas terem dado errado, para tentar provar a igualdade de P e NP. Simplificando isso, a questão P versus NP pergunta se o conjunto de problemas que podem ser facilmente resolvidos também está no conjunto de problemas que podem ser facilmente verificados. Um exemplo, imagina que você tem um prato e ele quebra e o seu objetivo é grudar esse prato de volta, para ele voltar para o estado original. Bom, para você alcançar o sucesso nisso, obviamente você tem que botar um prato completo na sua frente. Mas é muito difícil a gente pegar todos esses pedaços diferentes e encaixá-los novamente. Este é um exemplo de um problema NP, difícil de resolver, mas fácil de verificar. Logo, a gente volta aquele mesmo embate do que havíamos falado nessa parte da constatação de que são muito frequentes as situações em que parece ser muito mais rápido tu verificar uma solução do que achar um processo para resolver esse problema. Com isso, acabamos levantando uma pergunta, né? Será que isso sempre ocorre? Ou simplesmente ainda não descobrimos um modo de resolvê-lo rapidamente? Com isso, a gente tem que tentar atacar esse problema, essa questão P igual a NP. Mas para isso, a gente tem que levar em consideração os assuntos que a gente abordou anteriormente, como NP completude, como a dificuldade de um problema, como a redutibilidade desses problemas. Com isso, a gente vai ter que
é que o conceito dessa redução nas complexidades de problemas é informar que um problema NP completo, ele ao menos será tão difícil quanto qualquer outro problema na classe NP. Se P se igualar a NP, isso vai trazer inúmeras implicações para o nosso modo de vida. Um dos benefícios que isso vai acarretar é que muitos problemas NPs eles são definidos como NPs completos. Então, a gente vai poder pegar soluções que a gente já tem e adaptar elas para problemas NP completos, o que, como eu já disse anteriormente, é um marco revolucionário isso. Ele basicamente ia mudar nosso estilo de vida completamente. Se a gente for aplicar esses conceitos na criptografia moderna, a gente vai perceber que a criptografia em si ela depende muito mais de códigos difíceis de decifrar e, porém, muito fáceis de se verificar. Se o resultado dado for um número primo, é rápido de checar essa multiplicação e levar ao número original em si. Só que o problema é encontrar um método capaz de encontrar esses fatores que não resolva simplesmente em você ficar aplicando o método tentativa e erro. Por um exemplo, se a gente considerar senhas ou pins de uma conta, qualquer tipo de conta, verificando se elas estão corretas é simples. Basta que a gente, por força bruta, a gente ter todas as permutações possíveis de letras e números, que levaria provavelmente uma eternidade, e a partir disso a gente chegaria à senha. Mas quanto tempo isso levaria, ninguém faz ideia. Bom, agora que a gente já falou tanto sobre P versus NP, a gente pode mas retificar que ainda não se sabe se P é igual a NP ou P é diferente de NP. As consequências que essa resposta vão trazer para a humanidade, como já dito, são gigantescas. Vai mudar muita coisa e muitos problemas que são considerados muito difíceis, por exemplo, até mesmo a cura do câncer, pode ser resolvida com a solução desse problema. O que nos leva a uma seguinte frase: se P é igual a NP, então o mundo seria um lugar profundamente diferente do que supomos que ele seja. Não haveria nenhum valor especial em saltos criativos, nenhuma lacuna fundamental entre resolver um problema e reconhecer a solução, uma vez que ele é encontrado. Todos que pudessem apreciar uma sinfonia seriam Mozart, todos que pudessem seguir um argumento passo a passo seriam Gauss. Scott Arlson. Então é isso aí, pessoal. Chegamos mais a um final de podcast. A gente vai fazer um resumão agora das principais pontos que a gente abordou durante esse podcast, para você não sair daqui depois de ouvir tanta informação mais perdido do que quando chegou. Você quer ressaltar algum desses pontos, Diego? Claro, tem alguns que eu quero ressaltar. É importante fazer isso mesmo. Porque a gente falou bastante coisa durante esse podcast. Um desses pontos que a gente queria ressaltar é o da complexidade computacional, que é importante deixar fixado, que é importante deixar explicado, que vai ser a área da matemática computacional que busca classificar os problemas computacionais em seus graus de dificuldades. Outro tema bastante importante em tentar ressaltar seria os das classes de complexidade. Você gostaria de falar alguma coisa deles? Eu acho que o que vale a pena ficar claro é que NPC é uma subclasse, digamos assim, um subconjunto de NP, ele está contido em NP, e que fique claro também a diferença entre P e NP, e que as pessoas não se confundam, que nem você se confundiu, chamando NP de não polinomial. Se o ouvinte conseguir sair daqui entendendo que P se trata de algoritmos polinomiais, problemas que podem ser resolvidos com algoritmos polinomiais. NP seriam aqueles que não determinísticos, como a gente já disse, e NPC seria uma classe mais difícil do NP. Além disso, um outro tópico que a gente abordou foi a redução dos problemas. Isso, exatamente. A redução dos problemas, né, que vai ser a parte que vai nos ajudar a chegar a um entendimento melhor da complexidade desses problemas, tentando reduzir um problema a outro. Normalmente tentando reduzir um problema mais difícil em um similar, que a gente tem a resposta, para assim tentar chegar à resposta desse outro problema. Outro tema que a gente abordou aqui foi o famigerado problema do milhão. Você quer falar alguma coisa dele? Eu acho que no problema do milhão, se vocês conseguirem entender que não se tem um consenso claro ainda de se P é igual a NP ou P é diferente de NP, mas que existe, pelo menos os cientistas, 83%, como ele já citou, acreditam que P seja diferente de NP.
O que faz sentido na cabeça, se tu parar pra analisar um pouco, mas isso não é certo, não tá escrito na pedra, digamos assim. Exatamente. E claramente, se vocês conseguirem resolver algum problema, por exemplo, xadrez ou algum problema NP difícil mesmo, e se vocês conseguirem achar uma solução eficiente, por exemplo, pro xadrez ou pro sudoku, alguma coisa do gênero, eu recomendo que vocês vão procurar o instituto que a gente citou anteriormente como é que diz? E vão Atrás de clamar. mais algumas informações, não é Não, mesmo? não, e vão buscar a recompensa que é de vocês. O famigerado $1 milhão. Mas lembre que se vocês ganharem, não deixa de contribuir aqui no Apoia-se do podcast pra manter, porque querendo ou não, a gente teve uma parte disso, né? Famoso patrocínio. E também terminamos sobre falando ao longo desse podcast, outro ponto importante de ressaltar que acabamos falando foi dos NP difíceis, dos problemas NP difíceis. Quer falar alguma coisa desse problema? Bom, eu acredito que quando a gente falou de NP completo, acho que ficou claro o que seria um NP difícil, que é uma classe acima da NP. Exatamente. Apesar das NPs serem consideradas já. Não sendo consideradas difíceis, mas elas têm um grau de dificuldade, a maior que o P, claramente. Mas a NP difícil é um grau acima. Bom, Isso. é basicamente isso. Esse aqui foi o nosso primeiro podcast. E, como a gente disse, o único. Talvez o último. Vai saber, vai pra frente a gente decide fazer um podcast sobre mais diversos assuntos, talvez de tecnologia ou de outra coisa, mas por enquanto é só esse mesmo. Querendo ou não, é muito importante a gente saber o feedback de vocês, então, por favor, deixem um like, compartilhem, compartilhem no WhatsApp, nas redes sociais, favoritem e escrevam nos comentários alguma opinião de podcast, o que a gente pode melhorar, o que ficou faltando. Eu não acredito que esse podcast vai ter uma questão grande, mas quem for que seja que veja esse podcast futuramente, saiba que a gente tentou fazer isso aqui da melhor forma possível, que a gente conseguiu encontrar. A gente deu uma boa pesquisada sobre o assunto. Se surgirem mais dúvidas, vocês podem postar aí no comentário alguma coisa do gênero. E é basicamente isso. Foi um prazer ter vocês como ouvintes, quem quer que esteja escutando. E não deixem de olhar a descrição rapidinho, porque lá vai ter algumas informações e tal, que talvez sejam de curiosidade de vocês, principalmente nossos patrocinadores. Exatamente. E